Opa, tudo bom? Tudo bem, Tá tudo bem? tá tudo bem. Ai, que bom, tá tudo bem. Que esse não é o vídeo da próxima temporada ainda, é o vídeo do Respondendo as Perguntas! Por isso que você tá com essa camiseta? Achei que ia ter uma palma, uma alegria, tem essa... Tá bom, não, beleza, vamos começar assim. Vai ser esse primeiro comentário que a galera vai fazer. Tá sem a camiseta da temporada, Daniel. É porque não é o vídeo da temporada, não. Eu acabei de abrir falando isso. A gente tá brigando, é isso? Não estamos brigando, estamos explicando um fato. E falando em explicar fatos, a gente vai ter que explicar um outro negócio aqui. Os próximos vídeos vai ser tudo gravado no mesmo dia. Ai, meu Deus do A céu. gente vai gravar tudo uma maratona de vídeo de uma vez só, por quê? Porque a gente vai precisar adiantar uns vídeos Verdade. que vai ter uma grande mudança aqui. E não certo? é o que vocês estão pensando. É, não é o que vocês estão pensando, mas só vai ter uma baita mudança, então no meio da mudança toda a gente vai precisar ter os vídeos já gravados, então não estranhem se for tudo no mesmo dia, se a gente quebrar o pau aí, tretar. Nossa, Daniel, isso nunca aconteceu. Ah, pá, Tá não. difamando. Mas isso aqui é mentir pro Você pessoal. tá difamando o nosso relacionamento. Publicamente. O povo aqui te conhece. Me conhece mesmo. Me chamaram de Jéssica Isqueirinho. Tá vendo? E aí eu falei assim, nossa, descobriram meu sobrenome, que nem é um segredo, assim. Mas aí eu falei, nossa, pior que faz sentido. Pra você ver, né? Só com a voz o pessoal já sentiu já a sua energia. É bom que vocês não veem a cara que ela me olha, às vezes é bom isso. Lembrando que tem a campanha aí, se você quiser ver a Jéssica aqui no vídeo. Chegou em 100 mil inscritos, a Jéssica vai estar aqui nos vídeos. Sim, apareci em todos. Mas aí tem que estar 100 mil inscritos, senão... Sim, não apareço. Aí vou fazer... Vou até tirar minha foto do perfil do YouTube. É isso aí. Vou fazer suspense, bloquear minhas redes sociais, ninguém mais vai me stalkear. Isso aí. Que tem um pessoal que stalkeia aqui. É, verdade. E aí, então, outro recado, se você quiser ajudar o canal, você pode ser membro do canal, que tá tendo algumas vantagens, que é os vídeos que eu conto a história aqui, entram no canal. A temporada 2012 vai ser a temporada mais fraca de vídeo, não vou mentir pra vocês. Que infelizmente nessa época eu não consegui registrar muitos vídeos, e os vídeos que filmaram de mim deu pau, se perdeu em formatar computadores. Pegar na Infelizmente. sua bunda. Não, eu pegar a bunda depois, na temporada Tô 2013. Aí eu comecei a filmar mais. Putz, verdade, a Jéssica cortou meu cabelo, por isso que tá essa beleza aqui, ó. É, tá essa coisa bonita, assim, ó, bem Esse feita. topete tá aqui, tá? Porque eu dormi com o cabelo molhado, ele acordou assim e tá assim. Ele não quer dar valor pro meu trabalho. É lógico, graças ao corte super especial da minha esposa. Enfim, a gente tá discutindo um monte de coisa que, né? Seja membro do canal se você quiser. Tem 3 qualidades de membro, é tudo igual. Se você ajudar no mínimo, ajudar no máximo, você tá ajudando de coração, pensa nisso. Porque o vídeo todo mundo recebe igual. Uhum. E aí, se não puder ajudar sendo membro, você pode ajudar comentando aqui no vídeo e dando joia, sempre dando joia. Certo? Muito obrigado mesmo por todos que vêm acompanhando. Então vamos para começar, para responder as perguntas no vídeo Respondendo as Perguntas. Vamos lá. Êêêê! Aí, ó, era isso. A primeira pergunta vem da Kelly Santos. Ela perguntou, por que só perguntas que você responde? Podia fazer um vídeo lendo elogios, comentários e tal. Você não leu os outros elogios que eu fiz, então hoje eu não vou elogiar. Uma chuva de bênção na sua vida também. Eita! Depois eu pistolo. Foi meio passivo-agressiva, né? Meio... Eu não vou fazer um vídeo lendo elogios porque é muito babaca, né? Não, vamos lembrar do ponto, Kelly, que o Daniel é a pessoa que tá tentando vender, que vocês comprem, ser membro do canal, porque ele precisa dessa grana, e aí ele fala que é tudo a mesma coisa. Então, assim, partindo daí, ele não vai ler o negócio de elogio. A próxima pergunta é do Luan Saulo Pureza Calins. Você lembra de tudo sozinho ou tenta conversar com os outros envolvidos para lembrar de algo a mais? Não, eu lembro de tudo sozinho mesmo. Geralmente eu fui pelas anotações, nas primeiras temporadas tinha o blog, tinha fotos, algumas fotos e vídeos, que algumas eu usei no vídeo, algumas não usei, porque fica esquisito usar no vídeo. A temporada 2012 é baseada nesse caderninho aqui. Esse caderno não tem anotações de verdade do show, porque aqui eu anotava aonde eu fiz o show, o nome do bar, o nome da cidade, quanto eu ganhei e quanto tempo eu fiz. Era só isso que eu anotava. E aí, por causa dessas anotações, eu lembrei bem da maioria dos shows, e aí procurei fotos e vídeos e tal. Enfim, não vou ter todas as histórias do caderninho, porque não quero fazer uma série também igual o Law and Order, sabe? O Grey's Anatomy, que não acaba nunca. Próxima pergunta é do Hélio Santa Cruz. Humorista ou comediante? Tem diferença? Olha,
Geralmente não tem muita diferença mesmo assim, mas tem o livro do Chico Anísio, a biografia dele, chamada Sou Francisco. Ele diz que o comediante é quem atua comédia e o humorista é quem escreve comédia. Mas nada impede que um faça o do outro. Então é meio que talvez a diferença seja essa. O ator de comédia também pode ser um comediante e o roteirista de comédia pode ser um humorista. Ou seja, pode ser os dois. No caso do stand-up é os dois, né? Uhum. Bom, o Douglas Sheja, eu não sei como é que tem 2L, mas o Douglas aqui mandou uma redação do Enem. Nota 900? Ele mandou um parabéns pelo trabalho, falou que eu faço piada sem ser apelativo. Tá vendo como eu leio elogio aqui? Que eu vou ler os elogios agora também, e sem modéstia nenhuma. Eu não consigo. Claro que não! Quando você iniciou no stand-up, eram poucos bares, o público pouco conhecia o que era stand-up. Hoje é bem mais conhecido, tem mais espaços além do próprio YouTube que divulga o material. Você acha que hoje é mais fácil para quem quer iniciar no stand-up pelos motivos citados acima, embora a concorrência é maior? Ou em 2009 e 2010, embora não tivessem tantos humoristas como hoje, era mais complicado pelas próprias circunstâncias da época? Olha, para falar bem da verdade, eu acho que é muito mais difícil se começar na comédia hoje, porque tem a pandemia. Mas vamos excluir o fato pandemia. Vamos dizer que acabou e tá tudo em paz de novo no mundo. Ainda assim, eu acho que hoje é muito mais complicado de começar. Primeiro, porque tem mais concorrência. Segundo, tem muito menos bar. Você falou que tinha menos bar antigamente, na verdade tinha muito mais show em bar. Hoje, como alguns comediantes alcançaram uma notoriedade muito grande, e mais do que na época, porque na época os comediantes que alcançavam notoriedade, eles estavam na TV. Então eles lotavam teatro que estava na TV, então a galera conseguia ver os outros comediantes, estavam todos nivelados iguais por baixo. Como outros comediantes começaram a ter destaques, seja por programa de TV a cabo, ou seja pela própria internet, a galera quer ver o comediante que ela conhece, porque ninguém gosta do que não conhece. Por que todo mundo, por mais que viaje por qualquer lugar do mundo, vai comer aonde? No McDonald's. Por quê? Porque você conhece o McDonald's. Não é porque o McDonald's é o melhor lanche. E aí as pessoas, quando vão sair de casa assistir um comediante, elas querem assistir quem? Quer ver um comediante novo, descobrir um comediante? Não, elas querem assistir quem elas já conhecem. Por isso que daí elas vão assistir o comediante que é mais famoso e tem geralmente o show no teatro, porque se ele vai no bar, não compensa financeiramente pra ele. E aí, ele não indo no bar, os bares não têm um comediante de nome pra levar a gente. E aí vai diminuindo o número de bares e aí foi o que aconteceu na cena. A cena da comédia mais enxugada nos bares que tinham show e aumentou a quantidade de teatros com os comediantes já famosos. E aí os outros comediantes intermediários ficam naquela, produz o próprio show e faz seu show, ou cola nos caras pra tentar abrir o show dos caras. E aí fica... É isso que dá pra fazer, entendeu? Então agora é muito mais difícil começar, porque daí o que tem pro cara começar é show de open. Que aí você vai fazer show, tem 15 pessoas na plateia, 14 open. Então você vai fazer show pra comediantes. Então é muito mais complicado começar agora. Eu comecei na melhor época, assim. Expliquei bonito, né? Nossa, deu uma explicação profunda, com tantos detalhes, análise da cena. Nossa, fiquei impressionado comigo agora. Olha só. Aí eu vou me elogiar, fazer um vídeo me elogiando e lendo meus comentários que eu me elogiei. W. Schubert, E o Schubert? que já teve briga com a esposa nos comentários. Verdade, parece a gente, os dois. Você vê que coincidência, né? O W. Schubert comentou: bicho, o que faz um dia a plateia ser boa e no outro ser ruim? Você acha, nesse caso, foi por causa do atraso no show? Nesse dia aqui que ele tá falando, foi o vídeo pior show que eu já fiz. Se você quiser procurar aí no vídeo, se não assistiu. No vídeo específico, acho que foi mais por conta do atraso. Mas o que faz uma plateia ser boa ou ruim, não dá pra saber. Realmente é impossível saber, porque a gente só vai saber quando a gente fizer o show. E é assim, eu faço show há 11 anos, as possibilidades são infinitas. De você ver assim, um show com 4 comediantes, 4 serem muito bons, 4 fazerem, os 4 serem muito ruins, os 4 comediantes fazendo, um ser incrivelmente bom, os outros 3 ser uma bosta, ou os outros 3 ser legal, e um ser muito ruim. Então as variáveis assim são infinitas. Então é muito complicado saber porque a plateia é boa ou é ruim. Mas tem uma coisa, que só quem é a plateia, e já foi muitas plateias nessa vida, é show atrasar muito. É um saco, você fica esperando os comediantes, você tá na expectativa, você fala, vai ser legal, vamos divertir. Nossa, não atrasa. Aí chega, vai dar um sinal, sei lá, fala que vai atrasar daqui a pouco entra. É horrível. E quando você tá sentado na plateia, você vê a energia das pessoas irem sendo consumidas, assim. Então eu voto no atraso.
O atraso é o maior fator, assim, pra irritar as pessoas. Também já fiz show que atrasou 1h30. O primeiro comediante foi uma bosta, mas depois foi incrível. Todo mundo riu pra caramba e entrou no clima. Então é muito complicado. Renato Oliveira Sanches. Opa! Tô aqui pra deixar aquele comentário de engajamento. É isso aí. É esse comentário que eu gosto. Aí ele deixou a pergunta aqui. Pelo fato de você ter um texto limpo de palavrões, o processo criativo se torna mais difícil? O palavrão, na verdade, eu não usava nada no começo porque ele era muito uma muleta. Você joga o palavrão e sabe que o pessoal vai rir. Então se você trabalhar a história para chegar no palavrão, vai ter uma risada no final da história. Então eu tentava evitar ter essa muleta, para me esforçar a escrever melhor e achar outras saídas. E aí, um comediante que eu admiro muito porque ele fala textos de besteira, sacanagem, putaria, e ele não fala palavrão, e isso enriquece demais o texto dele, é o Paulinho Gogó. Porque ele fica usando eufemismos. Entendeu? Ele fica falando coisas que parecem a besteira, mas não são a besteira e você imagina a besteira. Então é incrível que ele faz um texto que, se for ver no papel, é pesado. Só que como ele não fala as besteiras, isso torna muito mais engraçado. Então eu comecei a não usar palavrão por causa disso. E aí depois eu fui percebendo que alguns textos precisavam de palavrão. Porque como eu já disse aqui, tem uma frase famosa do George Carlin que é: palavrão é que nem tempero. Se tiver pouco, faz falta. Se tiver muito, o pessoal vai reclamar. O Thiago Grigor mandou uma pergunta, e aí a pergunta dele não tá no print, porque o print cortou, não sei porquê. Mas a pergunta dele é: como é que é a dinâmica pra trocar o texto durante o show? Se eu vou e faço a piada até o final pra trocar, ou se conforme eu vou sentindo a plateia, eu troco a piada no meio. E aí é meio que isso. Às vezes eu faço a piada até o final, porque eu quero saber como é que ela vai até o final, independente se o show tá ruim, tá bom, tá difícil. Eu quero ir com a piada até o final pra saber se eu lembro tudo certinho, quando eu tô testando a piada as primeiras vezes. Mas depois, quando eu tô com as ideias, os tópicos na cabeça, eu troco no meio mesmo, se precisar. Se a piada estiver ruim. E já teve uma vez que eu falei pra plateia, eu falei: gente, vocês não estão gostando desse assunto, né? Eu tô olhando na cara de vocês. E aí a galera deu risada disso e eu troquei de assunto mesmo. JGF Carvalho. Qual é a sua maior amizade na comédia e qual é a história? Essa é difícil, hein? Isso daí quero ver se comprometer agora. Eu acho que eu não tenho a maior amizade na comédia, porque eu tive muitas amizades ao longo do tempo. E aí tem muitas amizades que eu fiz que foram uns caras que ficaram muito amigos e aí alguns pararam de fazer, alguns começaram a fazer show pro outro lado e eu não encontro mais. Então tem muito amigo que eu fiz na comédia. É difícil. Puta, é muita gente, é difícil. Vamos lá, essa pergunta. A pergunta vai ser a lista de comediantes. Leandro Cândido. Como vocês, humoristas, fazem pra decorar os textos? Varia de comediante pra comediante. Cada um meio que tem uma técnica. Eu também mudei a minha técnica conforme passou os anos. Antes eu escrevia todas as palavras que eu ia falar no palco. Eu tinha que escrever tudo pra saber o bloco todo na minha cabeça, porque minha memória é muito visual. Então eu visualizava a página escrita do texto. E eu ia lembrando meio que os blocos. Parágrafo pra mim era uma piada. Então eu ia lembrando os parágrafos. Depois, com o tempo, eu consegui sintetizar isso em tópicos. E aí com o tópico eu conseguia lembrar uma página inteira, ou 3, 4 páginas. E aí para eu começar a memorizar, eu fazia o tópico principal do tema e os subtópicos de cada piada que tinha naquele tema. E aí é meio que essa técnica que eu uso até hoje. A próxima pergunta aqui é do Rodrigo Santos. Já que é ou era conhecido como Seca Chanas, ainda sou. Como fez para conseguir conquistar a Jéssica? Seria bacana se ela falasse também. Primeiro de tudo, vamos só corrigir um negócio na pergunta. Não conquistei a Jéssica. Porque ela não é propriedade pra você ficar conquistando, entendeu? Você viu? Agora eu lacrei. Lacrou na internet. A gente não teve negócio de conquistar o outro, assim. Meio que a gente foi só encaminhando um pra perto do outro, quando viu. Acho que um ponto pra fanfic das pessoas é que a gente já se conhecia por conta de uma amiga em comum, né? Isso, a gente se conheceu, eu e a Jéssica, por causa de uma amiga em comum. E aí a Jéssica tinha ainda alguns shows meus por causa dessa amiga, porque a nossa amiga em comum também era muito carente, que eu falei pra ela: vai no show, ela falou: eu não vou sozinha, daí levava as amigas. Levava 10 pessoas. Não levava só as amigas, levava 10 pessoas e ainda fazia amizade com as pessoas no show. Agnaldo Tomás Júnior. O Agnaldo perguntou um negócio que foi o que eu falei no começo do vídeo. Ele falou: vocês mudaram pra São Paulo e logo depois já começou a pandemia, né? Como que tá sendo morar aí? Caro. Tá sendo caro. Só isso. E assim, a gente morar em São Paulo durante a pandemia é igual morar em qualquer lugar. A gente só ficou dentro do apartamento. Vai ficar por mais um tempo. Vai ficar mais um tempo dentro do apartamento, porque a Jéssica tá só de home office. Então ela não sai pra nada, a gente só sai pra ir no mercado quando acaba a comida aqui.
Então quando a gente mudou, na verdade, não teve também grandes diferenças, porque eu achei que ia ter mais diferença por estar em São Paulo, ter mais show e tal, mas na verdade eu fiz mais show fora do que em São Paulo mesmo. Então não chegou a ter grandes diferenças assim, aí foi só mais caro. Tem uma pergunta aqui que o Marcel Coimbra e o Marcos Alexandre também fizeram. O Marcos Alexandre perguntou: como foi fazer stand-up drive-in? E a do Marcel Coimbra foi: vi alguns comediantes fazendo show no Allianz Parque, em São Paulo, bem que você podia fazer show no estacionamento do shopping aqui em Santos. Montar estruturas tipo drive-in, será que não rola? Com a plateia dentro dos carros? Então o Marcel Coimbra perguntou como seria fazer esse show, e aí no caso eu já fiz, que é a pergunta do Marcos. Sim, tá rolando no Brasil aí, tá, o que tá tendo para ter alguns shows é o show drive-in. Tem estacionamento de shopping, tem no Allianz Parque, teve estacionamentos em geral, campo de futebol. Então, o show no drive-in tá rolando, porque é a melhor opção que tem no momento. E eu fiz um, e aí o que eu fiz, não vou mentir, não foi muito bem produzido. Mas, assim, ainda teve a experiência do show, tal. No fim das contas, o show ali aconteceu. E aí foi uma experiência muito doida, porque tem um certo timing de stand-up, mas não é igual, porque não tem a reação direta da plateia. Tem a reação que a plateia tenta te dar. Que às vezes é pôr a mão pra fora do carro, buzinando, dando farol, tentando rir mais alto. Mas você não tem uma interação direta com a plateia. Tanto que eu fui zoar um cara, não zoei o cara, eu zoei o carro do cara. É um outro tipo de dinâmica, mas funciona. Aí quando eu fiz um dos primeiros comediantes a fazer no drive-in. E aí vários comediantes vieram falar comigo. Até o Maurício Meirelles, que foi um dos caras que tá produzindo o show no Allianz, falou: como é que foi? Aí a minha resposta é que nem quando você é viciado numa droga, e aí você usa uma versão pior da sua droga. É a mesma coisa? Não é, mas serve pra matar a vontade. Jairo Araújo: aproveitando o gancho do cara que se debateu de rir, deixa a pergunta: o que vale mais pra vocês? A galera rir muito do texto todo e esquecer de bater palma, ou muitas palmas, mas sem tantas pessoas se debatendo de rir? Com certeza, o que vale mais é a galera se matando de rir. O quanto mais a gente consegue ouvir de risada, de barulho de risada, a galera se matando e rindo muito assim, é o que dá mais vontade de fazer as piadas. A galera aplaudir muito até atrapalha o timing, pra falar a verdade. Porque a palma você tem que dar uma pausa. Quando a galera tá rindo, ela consegue ouvir as outras piadas ainda. Que é um negócio que a gente fala que às vezes encavala uma piada em cima da outra, e aí você junta um monte de risada assim. Outra pergunta aqui do Thiago Grigor. Ele fez um comentário aqui sobre o vídeo falando que não fazia ideia que o timing mudava de acordo com o tamanho do lugar. E aí ele falou que ele não sabe se eu já comentei sobre isso, mas se existe um certo momento na carreira do comediante em que daí ele pode atuar em todos os terrenos, e quando o comediante fica muito grande, ele para de fazer em bar e começa só a fazer em teatro. Não existe uma regra para isso, até porque a comédia é cíclica, em alguns casos. Tem os caras que estão lá em cima, no topo, só fazendo show para lugar para 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, fazendo 3, 4 sessões, e aí no outro ano o cara volta nos barzinhos fazer, porque não tá lotando tanto assim. Passou o grande momento dele. E tem caras que passam o grande momento e o cara volta de novo. Enfim, tem caras que conseguem se manter fazendo em teatro, fazendo temporada e viajando pelo Brasil, e continuam fazendo em bar. Mas tem um certo momento na carreira do comediante que ele sente que ele pode fazer show em qualquer lugar. Que aí não quer dizer muito em fazer bar ou teatro. É fazer evento corporativo, se o cara vai fazer show na frente de uma churrasqueira, se o cara vai fazer show depois de uma palestra, se o cara vai fazer show num bar que atrasou, se o cara vai fazer show num bar que tá abarrotado, num bar que tá vazio, num teatro lotado, num teatro vazio, se o cara vai abrir o show de um comediante mais conhecido que ele, se o cara vai ser o comediante que vai fazer o solo de uma hora. Tudo isso muda, tudo isso tem um momento na carreira que muda. Não tem um certo momento, mas tem esse momento. O Rodrigo Santos comentou de novo aqui, ó. Já tretou com outro comediante? Não. O Guilherme Lugero fez várias perguntas aqui, então... Ele perguntou: nunca fiz teatro cheio, mas o que você acha mais fácil, teatro ou bar? E qual você gosta mais? Eu gosto mais do bar, porque eu sou mais vida louca. Porque o Daniel é o stand-up raiz, pobre, é esse. Eu gosto da parte artística do negócio. Exatamente. Triste. Escolhi a pior parte pra gostar. Difícil. Mas eu sempre... Essa é uma frase minha. Que eu sempre falei que bar é escola e teatro é a glória. O bar é onde você aprende, no teatro é onde você colhe o que você aprendeu. A outra pergunta que ele fez é: nunca tive coragem nem necessidade de fazer o MC. Você gosta? Quanto tempo demorou pra pegar o jeito? O MC, como eu já expliquei num outro vídeo, é o cara que segura o show entre um comediante e outro e vai apresentando o próximo comediante. Porque MC vem de mestre de cerimônias, que é meio que quem tá apresentando o show. Eu não demorei muito pra fazer, porque como eu comecei a fazer, eu tava direto no asteroide, e eu vi os caras fazendo, eu queria fazer também pra pegar a manha, pegar o jeito logo. E aí eu só fui aprender a fazer
Não no Asteroide, mas quando eu comecei a ter que fazer nos shows fora. Porque daí chega uma hora que você tem que fazer o show lá, porque só tem você de comediante experiente, e não dá pra deixar um comediante que tá começando ser o intermediador entre um comediante e outro. Então eu demorei mais ou menos 1 ano, assim, pra começar a fazer MC, e fui ficar bom mesmo uns 3 anos depois. Outra pergunta do Guilherme aqui é: até você perceber que tinha um solo, com qual frequência você escrevia e com qual frequência você se apresentava? Eu escrevia toda semana. Mas sim, sentar, escrever e desenvolver o texto uma vez por semana. Mas escrever as ideias era quase todo dia. Sempre que eu via alguma coisa engraçada, ouvia alguma coisa numa conversa, ou falava alguma coisa engraçada, ouvia alguma notícia na TV, eu anotava isso, para daí um dia na semana eu juntar e escrever sobre tudo. Porque bem no começo mesmo eu tentava ir por tema. Eu tinha alguma história engraçada ou algum tema que eu queria falar, eu pegava aquele tema e tentava fazer piada sobre aquele tema. E aí hoje em dia eu só transferi do papel pro celular. Eu vou no celular, faço uma nota de voz ou uma nota de texto mesmo, e aí depois eu pego um dia para escrever e anotar. Geralmente era os dias que tinha um show de teste de piada que me ajudava a desenvolver mais, porque daí eu já escrevia, já testava e já começava a lapidar o texto. O Beto aqui mandou: você se arrepende de não ter feito algum show ou não ter aceitado algum trabalho que depois que passou o evento você pensou que se tivesse aceitado o trabalho você teria estourado muito no Brasil? Eu não penso muito nisso não. Eu só me arrependo de não ter feito os shows que eu não consegui chegar, porque, enfim, forças da natureza e da vida. Esses shows eu me arrependo muito, porque eu queria muito ter feito. Mas assim, pensar que se eu tivesse aceitado algum trabalho, esse trabalho teria me ajudado a estourar, não funciona muito assim, porque tem vários amigos meus que aceitaram tantos trabalhos bons, oportunidades grandes, e não estouraram, e foram estourar depois, ou não estouraram mesmo. É muito complexo, assim, achar que por causa de um trabalho vai dar tudo certo na carreira e vai acontecer tudo. O Thiago Ventura foi na Ana Hickman e no Faustão, mas foi estourar por causa de um vídeo no Facebook. Então, se ele tivesse ido ou não na Ana Hickman no Faustão, talvez não fizesse diferença nenhuma. Ou talvez foi isso que ajudou o vídeo dele a estourar. Então, tudo que acontece na sua vida é uma cadeia de eventos. O Schubert aqui mandou uma redação do Enem, mas resumindo ele falou: olhando seus vídeos antigos, você de boné, camiseta branca, será que essa informalidade não atrapalhava? E aí ele cita um exemplo aqui do trabalho dele. Aí ele dá um exemplo aqui do trabalho dele e fala: você acha que a roupa, o vestuário, influencia na apresentação? Como, por exemplo, o Vitor Camejo que faz de terno. A roupa influencia muito na apresentação. Tanto que esse é um dos motivos que eu me apresentava de camiseta branca. Porque toda a minha vida eu só usei calça preta. Eu não gosto de calça de outra cor, eu só gosto de calça preta. E aí eu imaginava que se eu usasse uma camiseta branca, chamaria mais atenção da cintura pra cima. Por estar no palco, por causa da luz e tudo mais, e eu não me mexia tanto no palco assim. Então eu usava a camiseta branca nesse sentido. Só que daí a camiseta branca começava a manchar muito, sujar muito, e às vezes por ser mais barata, você comprava a básica, elas não eram de qualidade tão boa, e esgarçava muito aqui, aí ficava um visual esquisito. E aí eu troquei da camiseta branca pra camiseta preta, basicamente. Porque o que eu queria era menos chamar atenção pra minha roupa e chamava atenção mais pro texto. Então quanto mais básico eu subir no palco, menos atenção eu chamo. Durante um período da minha carreira, eu comecei a usar camisetas estampadas para ver se a camiseta estampada influenciava nas minhas piadas. Em alguns casos, influenciava porque a estampa era engraçada. Então, dava um tempo da galera ver a estampa primeiro e depois ver o meu rosto. E eu já apresentei também de social, né, de camiseta, camisa e gravata, e aí isso é básico, então não atrapalha tanto. Então, eu acho que o vestuário influencia muito na apresentação do palco, mas não é o essencial. Se o cara tiver um texto muito bom, ele consegue ultrapassar isso. Aline Machado: Daniel, toda vez que você assiste um show seu antigo, você acha que era muito ruim? Acho. É muito ruim, parece tortura. Eu me acho um bosta, acho que não tem graça o que eu tô falando, e aí eu fico vendo tudo que eu podia ter melhorado no vídeo. Então é bem chato assistir vídeo meu. O Rômulo Silva, que é o cara dos comentários aleatórios, comentou normal. Não acredito. E aí a pergunta dele é justamente o contrário da pergunta do outro rapaz. Que é: qual estratégia a sua esposa usou para te conquistar? Alguém sabe das coisas. A estratégia da minha esposa foi fazer charminho na casa da amiga dela para eu me apaixonar aos pouquinhos. Ai, que mentira. Ela me via, ficava jogando cabelo, sabe? Fazendo charme. Ah, nossa, era difícil até. Ai, você queria que tivessem 100 mil inscritos pra vocês verem a cara da minha esposa. Vale muito a pena. Eu tô sem palavras. Sem saber como retrucar isso. Porque se eu falar que você se esforçou muito também, é mentira, né? Ah, eu me esforcei bastante. Bom, vamos pular a pergunta. O Igor Santos perguntou: muitas pessoas, quando estão perto de comediantes, ficam pagando de engraçadão?
Sim. Sim. Nossa, sim. Sim. Putz, que saco. Até eu recebo uns áudios de, nossa, o Daniel vai adorar fazer uma piada com isso. Fala pro Daniel tal situação. E aí as pessoas, meio que ele faz na outra pergunta, que é meio a pessoa quer se aparecer pra você. É isso, a pessoa... Todo mundo que faz graça, que quer tirar risada dos outros, quer atenção. Todo comediante é um imã de atenção. A gente quer atenção de todo mundo. E aí a gente atrai as pessoas que também querem atenção. É isso, basicamente. E aí ele faz uma outra pergunta aqui, que é a terceira pergunta dele, que é... Porque não seria legal colocar a foto das pessoas que você vai citando durante os vídeos? Fica meio esquisito. Eu já testei isso numa edição, ficou parecendo um slideshow com um vídeo no fundo. Então eu tento colocar a foto só quando faz sentido no vídeo. Felipe Lamego. Ou Lamego. Ou Lamego. Lamego? Lamego. A pergunta dele, ele elogiou aqui, falando que ele acompanha desde que eu fiz os vídeos de Sorocaba. E aí eu fazia os vídeos com do melhor do pior. Que eu fazia lá e tinha a mãe do Juninho, que ele adorava. Quem não acompanha essa época perdeu, uma pena. E pedi muito, eu vou liberar só pros membros. Eu ia falar isso. Pra incentivar a ter membro aí. Eu acho. A pergunta do Felipe é: qual lugar, teatro ou cidade que você mais tem vontade de se apresentar? Todas. Todos os lugares e teatros e cidades eu quero me apresentar. Todas mesmo. Antes de ter essa pandemia, eu tava com uma ideia inspirada num livro de um comediante gringo chamado Todd Barry, que ele fez uma turnê por várias cidades pequenas, entre uma cidade grande e outra que ele ia fazer o show. E aí ele lançou um livro sobre essa turnê, que é a menor turnê do mundo. E aí eu queria fazer isso versão brasileira, porque eu já fiz muito show em cidade pequena, e aí eu queria fazer uma turnê de show só nas cidades bem pequenas mesmo, assim. Tá querendo tentar planejar isso, produzir isso, mas enfim, fica aí para daqui uns 3 anos. O Jair Araújo pergunta: o que é o marketing pessoal para o comediante? Bons textos, pontualidade, comunicação, me parecem ser o que parece cumprir com esses. Teriam outros meios? Então, o marketing pessoal do comediante se confunde com o marketing normal, né? Porque o comediante, ele é uma pessoa física, mas ele também é uma pessoa jurídica. Então, ter um bom relacionamento com as pessoas, ser pontual, ter uma boa comunicação, ter um material de trabalho bom, ajuda muito, mas às vezes o cara saber como divulgar o trabalho dele em internet ou por outros meios, nas próprias cidades, enfim. O cara saber divulgar a sua própria empresa, que é o seu ofício de comediante, ajuda ele mais às vezes do que ter um bom relacionamento. Vários comediantes que não tinham bons relacionamentos com a maioria dos comediantes e conseguiram um grande destaque e com isso conseguiram ter esse networking com outros comediantes. Então, como eu falei, o meio da comédia é muito complicado, não tem uma regra fixa. Renan Malanga: não tenho o que perguntar porque você não responde. Parece que você tá errado, né, Renan? Tá aí, ó, a resposta pra você, Renan. O Renan, se vocês puderem ir lá no canal dele ou no Instagram dele, comentar que ele é o vilão do Lazy Town, eu vou ficar muito feliz. Nossa senhora, ele é muito! Se alguém puder fazer isso, você é o vilão do Lazy Town, uma pessoa que fizer só vai me deixar muito feliz, Daniel, por favor. que bullying! Mac... Instagram Renan Malanga. Por favor, façam isso. Nossa, eu vou fazer agora. João Paulo Yamaguchi: já pensou em desistir da comédia alguma vez? Não, nunca pensei. Eu já pensei em arrumar um trampo pra bancar o meu trabalho de comediante, mas parar de fazer comédia eu nunca pensei. Rodrigo Santos, de novo, Rodrigo Santos pegou pra comentar. Ele é o perguntador desse vídeo aqui. Essa pergunta do Rodrigo agora foi: a Jéssica acompanha você nos shows? Não mais, porque é chato. Nossa. Não só pra ela, mas pra qualquer pessoa agregada, no geral, que vai no show, ir uma vez ou outra, é interessante, é legal porque é diferente, mas começar a ir direto é chato, porque camarim de comediante é chato, porque comediante só fala de trabalho. A gente só fala de comédia, só fala do show que foi lançado, o show da Netflix, o comediante gringo que tá bombando, o comediante brasileiro que tá indo bem, o cara que foi mal, o show que foi ruim, história de show que não recebeu, enfim. Um outro ponto que daí é muito grosseria que eu vou falar, mas é verdade. Não sei, né? Porque eu tô achando que é grosseria, mas não é grosseria, é só a verdade. Eu tenho vida, né? Também tem isso, minha esposa tem a vida dela, né? E aí eu trabalho cedo todo dia, né? O show acaba tarde. Minha esposa gosta de dormir cedo, ela é uma senhorinha. Eu sou uma senhorinha. Ela gosta de assistir Roda Jequiti e dormir cedo. Fazendo crochê. E não é mentira. Bom, essa foi a última pergunta. Muito obrigado para todas as pessoas que perguntaram, principalmente para os membros. Um deles, o Rodrigo Santos, que foi o que mais perguntou nesse vídeo. Rodrigo Santos merece muitos Salve de palmas para o Rodrigo Santos. E por todos os outros membros que comentaram aqui, as pessoas que não são membros também, que comentam para ajudar. E aí queria agradecer as pessoas que vêm comentando e não comentam perguntas, mas sempre comentam dos vídeos, interagem ali e conversam durante os vídeos.
todas as pessoas que vêm comentando aí para interagir no vídeo, para ajudar, para engajar. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Lembrando sempre, se torne membro do canal para dar uma força. Comenta, dá o joia. E o próximo vídeo já é da temporada 2012. Então, os próximos vídeos todos vão estar tudo no mesmo dia, tudo na mesma loucura. E aí, depois dessa primeira parte da primeira temporada, pelo jeito, eu vou estar em outro lugar, outro cenário. Um forte abraço, uma chuva de bênção na vida de vocês. Valeu!